Olá, muito bem-vindos novamente aqui no WNTV, no programa Mulheres que Fazem. E hoje nós vamos conversar com a Ana Couto, que é consultora, amiga querida, baiana, além de psicóloga e tantas outras coisas. Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Escritora recentemente. Recentemente, é. Vamos começar por aí? Vamos mostrar. Você lançou faz esse semestre, não foi? Na verdade, foi no final do ano passado. É uma coletânea de autores esse livro que se junta por essa editora, Ser Mais, para falar de um determinado tema, que são equipes de desempenho. E eu tenho um artigo nesse livro. Que chama-se Team Building. O livro chama Team Building, mas, na verdade, eu falo de 3 crises da liderança, que interferem na forma como os times trabalham. Então, porque não dá para separar liderança de time. Essas duas coisas estão juntas. Né? Mas vamos primeiro, antes um pouquinho de falar dos nossos problemas de liderança dos times, que temos muitos, né? Ou pelo menos de uma análise disso. Nós temos muitas oportunidades. Assim. Vamos contar um pouquinho o que na sua vida, um pouco da tua história, Ana, e o que te leva a trabalhar como consultora. Primeiro, se você chegou a clinicar? Não. Você se formou como psicóloga? Não, eu fiz primeira formação, pelo menos. Psicologia. Gente, pelo menos isso estava claro para mim. Eu quero trabalhar com gente. Mas eu não queria trabalhar com a doença. Eu queria trabalhar com a saúde. Eu sempre quis trabalhar com o lado realizador das pessoas. Eu me energizava nisso e sabia que tinha algo a fazer aí nesse ramo. Então eu fui para a área de desenvolvimento humano, desde cedo. Primeiros trabalhos assim que realmente mexeram comigo. Você nunca chegou a clinicar, você já foi direto para o setor que você sabia que era. Clínica fez parte de estágio, mas não como uma opção profissional. Essa já sempre foi a minha área desde o início. Interessante como eu tinha clareza disso, desde o início. E logo assim que eu me formei, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei nessa área e 3 anos depois vim para São Paulo, me casei e mudei tudo. Né? Continua baiana, mas paulistana também. Agora eu tenho mais tempo de São Paulo do que de Bahia, mas não dá para negar a raiz. Né? Não dá. Então eu já vim para São Paulo, entrei nessa área, sempre foi uma área de fascínio, principalmente porque você viu um retorno muito rápido das pessoas. Né? As pessoas que têm vontade, de fato, de aprender, de fazer alguma coisa, de fazer a diferença, elas reagem muito rápido, respondem muito rápido. Então, você vê o resultado do seu trabalho. E é muito gratificante trabalhar com as pessoas que querem, né, realmente se desenvolver. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Acho que todo mundo quer se desenvolver. O ser humano nasceu para se realizar seu potencial. Citando o meu conterrâneo, né? O Caetano, ele fala, gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Brilhar é isso, é realizar seu potencial máximo. Vocês estão vendo? Quer dizer, o grande diferencial desta mega consultora em desenvolvimento humano é o fato de ser baiana. Porque nunca que vai perder, né? Eu acho que, na verdade, Ana, assim, a tua marca de registro, a gente está falando de uma época, né? Estamos falando de algum tempo que a psicologia, e eu fiz psicologia, portanto, assim, a gente sabe que de 20 anos para cá, ela já é uma ciência nova. E de 20 anos para cá, ela se modificou barbaramente. Demais. E naquela época já existia um organizacional, né, uma área que era engessada. Mas o teu trabalho organizacional era o setor. E que, ao contrário do que você estava falando, para mim era onde eu fugia. Detestava, a maioria não queria ir. Né? E você já começa nesse mercado com este diferencial, que é o fato de ser baiana está aí no sangue mesmo, né? Eu costumo brincar dizendo que a parte mais importante do meu currículo é essa, né? Eu acho, porque a Ana, né, vocês vão estar tendo a oportunidade de estar tanto ouvindo, vendo as imagens e tal, ela trabalha de uma maneira diferente, né? Então, Beth, eu acho que, assim, você tocou num ponto interessante, porque eu acho que a marca no meu trabalho, que eu tenho algumas coisas que hoje eu reconheço que são das minhas raízes. Né? A questão da espontaneidade, da leveza e da alegria estão presentes no meu trabalho. Do lúdico. Do lúdico, a alegria, da verdade, da autenticidade, da espontaneidade. Isso é muito forte. Eu acho que quando eu encontrei essa veia e coloquei isso no meu trabalho, eu comecei a me achar de fato.
Tá. Né? Encontrar a minha cara e não mais querer fazer o que os outros faziam. Porque a gente sabe que o mercado, uma das crises de lideranças e de equipes, e eu acho que a gente confronta muito isso hoje, acho que na população mundial, mas especificamente na América Latina, é a quebra de paradigma, né? Porque existe um jeito engessado de fazer em que a gente escuta o tempo inteiro que assim, esse é o certo. Felizmente, isso já vem se quebrando há muito tempo, esse jeito certo. Acho que você é precursora nisso, você começou a quebrar com os seus trabalhos. Eu comecei, há 20 anos, para você ter uma ideia, um trabalho assim que foi marco na minha história, há 20 anos, que agora é moda, mas há 20 anos atrás nós fizemos um trabalho com executivos e levamos todos para um mosteiro, há 20 anos. A nossa sala de aula era uma árvore. Trabalhávamos debaixo de uma árvore, num espaço belíssimo. E ela não sabe disso, mas eu conheço pessoas que frequentaram e nunca mais esqueceram. E não esquece o encontro com pessoas, depois você... Nossa, nunca mais e começam a... Eu fico ouvindo e não acredito que essa pessoa lembra de tanto detalhe. 20 anos depois, com uso de atores que interagiam com a plateia, e a partir dali eu percebi que essa era a minha veia, essa era a minha praia. E aí, assim, o cuidado de você, como é que você faz a coisa ser leve, divertida e ser profunda ao mesmo tempo, para não ficar é uma arte, uma sabedoria, nenhum né? demérito no que hoje é muito criticado, vamos abraçar a árvore. Quer dizer, primeira coisa, você chega no trabalho e vai falar... Não, é bárbaro abraçar a árvore, tá? Você bárbaro. chega numa organização de que vai trabalhar com uma experiência, mas não é para abraçar a árvore, quer dizer, parece que está associado um trabalho vivencial, experiencial com abraçar a árvore. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre isso, Ana, porque realmente você toca num ponto que é extremamente, ao meu ponto de vista, fundamental. Quer dizer, na área corporativa, de uma maneira geral, né, a busca pela integração das equipes, foram sempre, assim, o que tem um pouco de moda, né? Então, assim, as consultorias, as coisas eram mais para tapar um pouco mais os buracos que existiam, do que efetivamente desenvolver os trabalhos de equipes e do ser humano internamente. Estou certa ou não? E não é só na área humana isso. Acho que assim, não só eu que estou dizendo isso. Se você não estiver atento, cuidadoso, se não for criterioso, você vai contratar o que está na moda. E muitas vezes o que está na moda não tem uma profundidade que a gente está dizendo. São técnicas que são aplicadas. São reproduzidas sem entender a essência, às vezes. Né? Aquela história de deu certo ali, então a gente copia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, eu vou dizer que foi uma inspiração, porque eu tinha uma demanda de um cliente que era para fazer um team building com uma equipe de RH gigantesca, que já tinha feito tudo que você pode imaginar e mais alguma coisa. Já tinha no mosteiro, já tinha na praia, feito, né, salvamento. E, paralelamente a isso, eu também estava incomodada com alguns team buildings que efetivamente não tinham um resultado... visível, palpável? Mais que isso, que fosse além daquele momento. Não só na organização, mas além. Que tocasse o ser humano. Porque, infelizmente... O mundo corporativo, e isso está felizmente começando as pessoas mais sensíveis estão começando a ver, pegou o ser humano e falou assim, me empresta ou a tua mão, e você vira mão de obra, ou a tua cabeça, então é racional, então as emoções não têm espaço aqui, e quando a gente sabe que a emoção é que move. Ou é teu conhecimento ou teu mecânico. Ou teu conhecimento ou mecânico. E a emoção ficou lá de fora. Então, o que acontece? Você tem gente fragmentada. Se você não tem gente inteira, como é que você realiza o potencial das pessoas e atinge alta performance? E as pessoas pirando e adoecendo. Exatamente. E isso é que eu quero chegar. Então, você hoje, qual é o resultado dessa exacerbação? Eu diria de ter deixado o humano do lado de fora, que é uma coisa que eu falo no artigo, nesse livro, né? Você deixou o humano do lado de fora. Né? E a emoção é o que move tudo, é o que dá sentido. Você se move quando você se comove. É aquilo que te faz lindo isso, hein? Entrar você em se ação. move quando você se comove. Muito lindo. Né? E aí você se engaja, aí você entrega o seu melhor. As horas passam, paixão, né? A paixão profunda. A paixão. As horas passam e você não vê o tempo passar. É o que hoje se chama de entrar em flow. Né? Por que você entra em flow? Porque você está no fluxo generativo da vida, você está em concepção.
E isso é o fluxo da vida, por isso que as horas não passam. E é o que é para ser geral em todas as circunstâncias. E a concepção é cooperativa. E a gente está vivendo a exacerbação do individualismo. Então, se pede um team building numa cultura onde se privilegia o individualismo. Então, essas incongruências, essas inconsistências nos pedidos, a gente começa devagarzinho a dizer, olha, vamos ver como é que isso funciona, falando da linguagem da organização, vendo o tempo que ela está e promovendo outras coisas. Então, voltando nessa demanda que eu tive lá do Recursos Humanos. E aí eu tive uma inspiração, porque junto com esse incômodo, e eu criei um negócio chamado Team Building Social. O que é isso? A gente pegava um bando executivo, ia fazer uma ação social coletivamente, mas tem o quê? 10 anos. Então, olha que interessante que eu quero chegar do reducionismo. Nós preparávamos, por exemplo, uma refeição para um grupo de crianças. Só que isso envolvia um trabalho em time profundo de divisão de papéis, de suporte. Eu tinha chefes profissionais e eles faziam, o almoço vai ser um ravioli, exemplo. Então, a gente fazia a massa, juntar farinha, botar toquinha para ir para a cozinha, fazer... Executivos 10 anos atrás. Né? Vamos falar. E aí, eles serviam almoço. Então, não era o tal do jantar compartilhado que agora todo mundo faz pizza em hotel. Isso que eu quero dizer, você vai indo, o que sobrou? Montar pizza num hotel e aí comer pizza. Eu acho que a grande diferença, né, do que você tá ilustrando aqui é uma coisa, obviamente, que as pessoas, também não desmerecendo as consultorias, os coachings em geral, mas é importantíssimo ter no seu time um profissional que entenda da dinâmica humana. Né? Não sei se psicólogo, psicanalista, mas precisa ter, né? Essa é outra coisa que eu falo no meu artigo, né? Tem alguma prerrogativa para liderar? Sim. No meu livro eu sou otimista. Eu digo que você precisa gostar de gente, ter alguma ideia de como isso funciona e se importar, né? De querer cuidar. Empatia, hoje eu sou menos demandante. Eu digo, você não precisa gostar de gente, você precisa não odiar a gente. Porque tem muita gente em cargo de liderança que odeia gente. Então aí já começa complicado. E as exigências do dia a dia exacerbam isso, criam mais separação ainda. Aí, isso vai ou não vai impactar resultado? Se dentro das organizações, complexas como são, você precisa cooperar. Elas estão órgãos, estão divididas para funcionar como um sistema, mas tem que funcionar como um sistema. Mas as pessoas competem. Imagine que o seu coração estivesse competindo com o seu pulmão agora e com o seu rim. Um certo problema aí de indigestão. Você já está tendo? Você já está tendo? Então você aguarda um pouquinho, porque nós vamos voltar daqui a alguns minutinhos para estar dizendo, mostrando, né, ilustrando um pouco para vocês que assim, tanto um sistema, uma empresa como uma pessoa, né, quando uma empresa quanto uma pessoa trabalham em sistema. E se a gente não compreende isso, o negócio fica muito complicado. Até já, não sai daí. Voltamos com a Ana Couto, consultora em desenvolvimento humano aqui na WNTV, no programa Mulheres que Fazem. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre a importância de se compreender, seja no teu corpo, né, ou numa empresa, que tudo tem que funcionar redondinho. A gente até fala isso na linguagem coloquial, mas pouco a gente entende sobre isso, né, Ana? De fato, como isso é importante na realização humana, até na felicidade, na alegria. Então, você falou uma palavrinha chave. Felicidade, alegria. Você sabe que tem correntes teóricas que defendem que você não trabalha para ser feliz, que você não tem que ser feliz no trabalho. Tem, né? Ainda. Não, é uma teoria antiga, mas ainda você vê resultados disso evidentes na prática. E aí, tem uma pesquisadora brasileira que fez uma pesquisa com 2.000 executivos, e tem dados alarmantes do tipo, 84% dos executivos não estão felizes com o que fazem. Só que esses 2.000 executivos são os executivos top das organizações. Eles entrevistaram gente como Fábio Barbosa, Vicky Meirelles, Maílson da Nóbrega. Alta staff. 2.000 executivos. 2.000. Aqui, Brasil? Aqui no Brasil. Isso é uma pesquisa brasileira.
84% falam que não estão satisfeitos com o trabalho. Aí eu brinco assim, se eles que estão no topo da cadeia alimentar não estão felizes, imagine os demais como estão. Então, tem uma disfunção. É isso que a gente precisa encarar de vez. Tem uma disfunção no jeito de trabalhar. A gente, para realizar esse potencial, as empresas precisam de alta performance, precisam de melhores resultados, então, para isso, elas precisam de seres humanos inteiros. E aí eu acho que tem uma questão que faz toda a diferença. Você estava falando no bloco anterior, né, que as pessoas têm o abraçar a árvore. Gente, é genial abraçar a árvore, mas eu garanto que quando fizeram esse trabalho, antes de virar moda, alguém que o realizou conhecia e tinha um processo e sabe de energia e preparou o ambiente e criou a situação. Claro. E quem vai reproduzir usa de uma maneira tão fora de contexto que aí não faz sentido. É isso que eu estou te dizendo. Você vai esvaziando a coisa de tal forma que aí não tem mais sentido. Por que que eu propus esse trabalho? Porque o que está por trás disso que eu queria colocar? Quando as pessoas enxergam sentido, que é o segundo ponto do que eu falo no meu livro, no que estão fazendo, valor, elas querem se juntar com outras para produzir algo que seja maior do que elas sozinhas conseguiriam. Então, isso é o que movimenta, faz um movimento de que as pessoas se entregam completamente no que estão fazendo e você consegue resultados maravilhosos. E até talvez tenha uma facilidade de sair do ego, né? Porque é um outro impedimento muito de trabalho. Então,